Sure, I can do that. 3, 2, 1, and we are live. Perfect. Thank you. So you are also allowing participants, right, to join. Hello, good morning, good afternoon, Olá, everyone. bom My dia, name is boa tarde a Muyata todos. Vitali. Meu nome é I Muyata will Vitali be moderating this e session eu vou today. moderar essa sessão de hoje com Before we get vocês. started, would just like E to antes de greet começar, colleagues. eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes que estão entrando e vamos começar em breve, em poucos minutos. Bom, acho que já podemos começar. Bom, eu acho que a gente tem que ter um início no horário certo, né? Então vamos lá, como eu falei, o meu nome é Muyata, então muito obrigada por estar aqui hoje neste webinar. E aqui vamos falar um pouquinho sobre como todo esse impacto, como a gente vai contribuir para alcançar as ODS. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir a todos, principalmente aos palestrantes, que vocês escolham o idioma que vocês vão palestrar. Para vocês que estão ouvindo, vocês podem escolher também o idioma que vocês querem ouvir toda essa sessão. E o idioma pode ser escolhido na parte inferior da sua tela, no botão de interpretação, e é só clicar em interpretação e escolher o idioma que vocês querem. Então, boas-vindas, sejam todos bem-vindos, e vamos aqui trabalhar juntos para alcançar as nossas ODS. Bom, nessa era, temos algumas reflexões a serem feitas, né? E eu espero que tenhamos ações. Então, quais são as promessas feitas desde lá 2015? Com 27% apenas de tudo que tem sido rastreado está sendo acompanhado para alcançarmos até 2030. Então, de acordo com o saneamento, o último relatório sobre saneamento, nós temos 2 bilhões de pessoas que ainda convivem sem água e sem saneamento básico. 3 bilhões estarão sem a gestão sanitária. E 1,4 bilhões estarão sem os serviços básicos de higiene. Esses números são padrões e precisamos tomar uma ação rápida. E qual é o progresso que foi feito desde 2015? E todo esse progresso tem que ser celebrado. Tudo isso tem a ver com menos depravação, e tudo isso tem ações e colaboração nos últimos anos. Junto com a Unicef, e sendo investido pelo American Bank, nós temos esse encontro para América Latina e Caribe. E esse evento que está acontecendo em toda a América Latina convidou 16 ministros de todos os países da região. Todos eles estão representando a Unicef, a OMS, a ACID na Espanha, o World Bank e outras organizações. Além disso, há muitas pessoas que ainda estão escassos com relação a saneamento e água. Tem poucos recursos hídricos e recursos domiciliares. E assim estamos tentando fortalecer todo o ambiente para trazer mais recursos a essas pessoas e trazer mais segurança e superar todas as inequalidades. Todas as reuniões em parceria na área de saneamento são muito mais do que reuniões. São encontros em que analisamos o que precisamos fazer, quais são as ações a serem tomadas e que precisamos seguir o significado do progresso para todos os nossos países que são parceiros. Eu agradeço a todos os parceiros que estão nos ajudando a traduzir todos esses encontros em realidade.
com as nossas parcerias, estamos trazendo mais oportunidade para trazer todos os nossos planos para a vida real. Então, toda essa colaboração é uma inspiração a todos nós. Cerca de 1/5 de todo o compromisso financeiro está relacionado às finanças. Isso tem a ver que a parte de contabilidade, de prestação de contas, não tem a ver só com o engajamento, e sim, e tem a ver com tudo que estamos fazendo para conquistar as ODSs. São as prioridades nacionais. Vamos estabilizar o relatório. Temos aqui um relatório que vai falar sobre como funciona todas essas questões nos países sócios a nível mundial. E esperamos que isso seja realmente algo muito útil para todos os sócios, para que vocês possam ler tudo o que está acontecendo nos outros países. E daqui a pouco vamos saber o que está acontecendo nos nossos países parceiros. E essa reunião tem a ver, tem a ver, vai falar sobre o que tem a ver com todo o crescimento para o desenvolvimento a nível global. E tudo isso nos ajuda a ver quais são as melhores práticas para facilitar o aprendizado e a ação. E tudo tem a ver com a estratégia, com as Nações Unidas. E, além disso, está focado está focado na questão do saneamento ambiental, de dutos para água, canos para água, toda a estrutura necessária. Isso que vamos falar hoje. Aqui vamos falar sobre 3 pontos importantes. Temos 3 países que estão aqui, que um deles é Marcelo Chávez Moreira, que é do Ministério das Cidades do Brasil. Maria, que está representando o país da Argentina. E Castro, que fala da parte de portfólio de projetos. E eles vão falar dos compromissos que vocês têm, dos seus desafios. Então, estamos todos aqui para celebrar o progresso. E depois de cada uma das suas apresentações, vamos ter a oportunidade de melhorar essas discussões e falar de uma forma mais ampla. Vamos falar sobre como podemos garantir o dinheiro necessário para promover e eliminar as desigualdades. E também como podemos, no setor privado, como o setor privado pode colaborar nesse sentido, né? E vamos falar com o presidente do setor hídrico da América do Norte, assim como com o Departamento Hídrico da Guatemala, que vão trazer seus insights sobre água e saneamento. E, por último, vocês podem colocar suas perguntas e seus comentários no chat e vamos começar com a nossa apresentação. Agora, com a palavra, o senhor Marcelo, que é o coordenador de Brasil. E o Brasil está tentando muito lutando com a pobreza e com a desigualdade. E parte da presidência do G20 também está fazendo reformas de governança a nível global. Além disso, o espaço fiscal e um entorno propício para investir em água, saneamento e eliminar as desigualdades, tanto para as áreas rurais quanto para as áreas urbanas. Então, Marcelo, gostaria de compartilhar conosco. Agora a palavra é sua. Bom dia a todos. Assim, eu peço para passar os slides, é isso? Tá bom, obrigado. Então, sim, primeiro agradecer a todos pela participação e falar sobre esse vetor, né, de redução de desigualdade, de erradicação de pobreza, de contenção das mudanças climáticas, que é o acesso à água
e o saneamento e a dignidade de vida. Tratando-se de um país como o Brasil, a gente precisa sempre estar apresentando algumas informações gerais sobre o país. Passa o slide, por favor. Bom, o último censo demográfico, que ainda não tem todas as informações detalhadas, que foi elaborado, né, pesquisado por todo o país no ano de 2022. Eu falo que as informações ainda não estão totalmente destacadas, porque nós precisamos ainda separar os domicílios que estão nas áreas rurais das áreas urbanas, mas temos números gerais. O Brasil é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, onde temos 5.570 municípios. A maioria desses municípios são de pequeno porte populacional. Eles estão distribuídos em 27 unidades da federação, que são os estados, né? Mais o Distrito Federal, em 5 grandes macros regiões do país, a Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Cerca de 72 milhões de domicílios, ainda não sabemos quem está na área urbana e rural, e 202 milhões de habitantes. No último censo, antes desse censo, em 2010, nós tínhamos 189 milhões de habitantes, hoje são 202, quase 12 milhões de habitantes a mais. O Brasil, como ele foi ocupado pela costa, então a maior concentração dessa população está na costa, e nós temos 6 biomas no Brasil. Esse bioma é a Mata Atlântica, e esses biomas eles se relacionam muito com o acesso à água. Eu não sei, para mim está cortando um pouco as informações aqui embaixo, mas não tem nenhum problema não. Como eu não tenho ainda os dados de 2022, mas tenho os dados de 2010, temos essa proporção, cerca de 14% desses domicílios estão nas áreas rurais. E parte desses domicílios, 35%, eles estão sem acesso à água. E o Brasil ainda continua nesse crescimento populacional, né? Diminuiu a taxa, mas ele continua. Passa aí, por favor, o slide. Então, como eu havia falado, são 6 biomas. Aqui tem o bioma Amazônia, que é o mais conhecido, esse na cor verde. Aí temos o rio Amazonas, desaguando aqui no Atlântico, tem uma declividade muito suave, então tem umas características. Como aqui tem uma floresta amazônica, também transpira muito, tem muita transpiração. Então, temos eventos de cheias, né, inundações e secas, e um regime do rio que se regula pelo derretimento, né, das geleiras aqui, por conta da Cordilheira dos Andes, né, que é a placa tectônica, né, marítima empurrando aqui a continental, que vai subindo e aumentando aos poucos essa declividade do rio Amazonas. E por essas características, a população ter sido ocupado prioritariamente, né, pela Mata Atlântica, que veio adentrando ao Brasil, então tem uma baixa ocupação, embora tenha uma grande quantidade de rios, mas o problema aqui nessa região é a qualidade da água, né? Então, exige um tratamento um pouco mais diferenciado, enquanto que aqui na Caatinga, né, que é uma grande parte dos estados do Nordeste, nós temos outras peculiaridades, né? Que é uma rocha cristalina, um solo raso, então dificilmente temos lençol freático, aqui evapora muito mais do que transpira, então temos um déficit hídrico aqui nessa região. As águas, um dia isso aqui foi fundo do mar, então as águas que precipitam aqui, ela tem uma concentração maior, passa por sais solúveis, se concentram nas falhas dessas rochas, então precisa de uma energia muito alta para pegar essa água, geralmente é salgada, e, enfim, então temos que ter outras estratégias, né, de populações que não têm acesso aos serviços públicos de água, de fazer o armazenamento. Então, a gente vê aqui um pouco desse panorama, muita gente, muito domicílio acumula a água de chuva por meio de cisternas, também é abastecido por carro-pipa, diferente aqui da região norte do bioma Amazônia, onde a disponibilidade de água é maior, embora a qualidade seja ruim, as pessoas são atendidas por nascente. E temos os outros biomas aqui para depois
quem ficar com a apresentação, apreciar esse panorama que foi de 2010, mas a proporção a gente pode extrapolar para 2022. Passa aí, por favor. Eu acabei não monitorando meu tempo, aqui vocês vão me avisando. Aqui alguns indicadores espaciais, por conta da dimensão, né, continental do Brasil, acho que fica mais fácil. À direita, nós temos o mapa de índice de desenvolvimento humano municipal, onde a cor mais escura, né, o vinho e o laranja, são os menores indicadores de desenvolvimento humano, onde temos 3 dimensões, né, expectativa de vida, nível de escolaridade e renda, e à esquerda aqui nós temos a ausência de banheiros. Então, é predominante, de fato, nesses países, nesses estados, perdão, que têm menores índices de desenvolvimento humano. Pode passar, por favor? São 7 minutos, né? Bom, e a Lei 11.445, que institui as diretrizes nacionais de saneamento básico, ela sofreu atualização em 2020, com o Marco de Saneamento, e ela trouxe metas, né, metas legais para atingimento da população com água, né, em quantidade e qualidade, e com coleta e tratamento de esgoto, 99% para água e 90% para esgoto. Aqui, à direita, tem a meta de água, 4 metas de água, e uns gráficos abaixo com as metas do urbano e rural nas diferentes macro-regiões do país. Então, vemos, por exemplo, a região norte, que está tracejado verde, vai ter um esforço muito maior para atingir, teria que ter um esforço muito maior para atingir essas metas, e diante de todas as especificidades, né, de clima, de geomorfologia, densidade, inclusive, da população. Para termos a ideia, o Brasil é 15 vezes o tamanho da França. A França é do tamanho de um dos estados da Bahia, ou do Brasil, que é a Bahia, de onde eu vim, de onde eu sou, e com 70 milhões de habitantes, com um terço da população, a densidade um pouco maior. É um desafio muito grande, então, cada vez mais se comprova a necessidade de parcerias entre diferentes atores, desde os atores internacionais até a comunidade ou organizações sociais, né? A sociedade organizada. Pode passar o próximo slide, por favor. E aqui são os resultados do censo de 2002. Como eu disse, ainda não temos os dados separados entre urbano e rural, mas sabemos, claro, que o rural é um desafio grande. O setor censitário de menor densidade está 80% da população rural. Em 2010, nós tínhamos 97% da população atendida com essas 4 primeiras formas de abastecimento, de acesso à água que temos aí no gráfico. É um percentual grande com rede geral de distribuição, mas isso ainda é desigual, né? 12 anos depois, continuamos com esse percentual. Parece que não houve nenhum progresso, mas foram 12 milhões de habitantes a mais. Pelo menos acompanhou o crescimento vegetativo. Próximo slide, por favor. O crescimento vegetativo da população. Bom, e aqui são algumas políticas e programas que o Brasil tem executado. São inúmeros, né? Selecionei alguns que se relacionam com o Departamento de Saneamento Rural, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, que foram, em 2023, 191 propostas selecionadas, com 358 milhões de reais, depois faz a conversão para dólar. Estamos na fase de revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é um instrumento norteador da Política Federal de Saneamento Básico. Estamos aguardando os dados mais detalhados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relativo ao censo 2022, para concluir a revisão, porque os dados de população foram superestimados. Não tivemos contágio da população entre os censos de 2010 e 2022, e a estimativa chegou com 10 milhões de habitantes a mais. Não houve correção, por conta da falta da contagem dessa população entre 2015 e 2016. E o novo PAC, o novo Programa de Financiamento para Obra de Infraestrutura, com um eixo para abastecimento de água na área rural, também na área urbana, esgotamento sanitário, e todos esses resultados já foram publicados no Diário Oficial da União, por meio dessa portaria, que depois vocês podem fazer o acesso. Opa, próximo slide, por favor.
Acho que o próximo slide é só um agradecimento pela oportunidade. O voo foi muito panorâmico, foi muito rápido, não suficiente para demonstrar o que nós estamos fazendo diante dos desafios que nós estamos aí. Mas temos muitas ações de regulamentação, por exemplo, do artigo 49A da Lei 11.445, que ela estimula o reuso de águas cinzas e o uso não potável de águas de chuva para fins paisagísticos, para agricultura, enfim, para outros usos. E tem também as diretrizes para o uso potável das águas de chuva, que também são feitas por outros órgãos da administração pública federal do governo brasileiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua apresentação do Brasil. Então, é muito bom ver aqui como vocês estão lidando com todos esses desafios e os planos de vocês. Bom, agora eu gostaria de convidar mais uma convidada da OCDE para falar sobre a sua experiência. Sofia, você pode falar um pouquinho sobre as recomendações e estratégias que o governo usou para ter sucesso, para ter alguns resultados e promover as condições e investimentos na segurança e diminuir a desigualdade? A palavra é sua. Obrigado, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Sim, estávamos juntos em outras reuniões e agora já estamos todos. Bom, gente, sim, vamos começar. Eu vou fazer uma apresentação bastante breve e eu gostaria de informar sobre o que é o OCDE. Vocês já devem ter lido por aí que estamos trabalhando com bastante força no setor hídrico. E essa é uma organização internacional que foi estabelecida em 61. E essa organização, ela traz governos de 38 países que trabalham junto em aspectos e políticas em comum. Estamos tentando ajudar a governança e os países a ter mais apoio sustentável e ter um crescimento econômico. De acordo com alguns relatórios de dados analíticos, vamos fazendo as nossas análises, monitorando as tendências, conduzindo análises, fazendo desenvolvimento em relação a muitas áreas, como em ambiente, agricultura, tecnologia e muito mais. Então, vocês têm todo acesso a esses relatórios, se vocês quiserem ter uma análise maior. Temos alguns países que são membros, por exemplo, Brasil, China e Índia são os países menos desenvolvidos, e temos aqui no próximo slide, vocês podem ver alguns países que são nossos países membros, muitos aqui que são países membros na América do Norte, na Europa, e na América do Sul são alguns países que aplicaram para a membrania, para ser membros. Então, é um gráfico muito interessante aqui. E nesse processo, vamos passar sobre uma análise bastante compreensiva de todas as políticas públicas. Isso inclui uma análise da política hídrica, das condições climáticas, se foram melhoradas efetivamente para seguir com as práticas dos países que fazem parte da OECD. No próximo slide, vai mostrar o que nós estamos fazendo, em quais áreas da água estamos trabalhando efetivamente. Então, temos várias diretrizes aqui, vários departamentos que cobrem toda essa água, essa parte hídrica, essa parte da água. Então, eu quero trazer uma atenção aqui para todas as recomendações, para esse relatório que foi feito por nós, pelo Conselho da OECD, que traz recomendações sobre a água e fala sobre todos os países com os quais estamos trabalhando, encorajando, incentivando os países e os governos a aprimorarem seu setor hídrico. Então, Peru, Argentina, Brasil,
todos vocês, se vocês quiserem ter uma ideia geral sobre as políticas que temos e se vocês podem estar qualificados para serem membros. Bom, aqui na parte direita temos uma descrição das áreas principais que estamos focando. Nós focamos na qualidade da água, na adaptação climática, na parte financeira. E nós discutimos sobre isso alguns outros dias, mas temos muito mais questões a serem discutidas também. E também diálogo sobre as políticas nacionais e regionais, que inclui essa parte de financiamento. Dentro dessas discussões, eu acredito que temos uma ferramenta aqui, que é um scorecard, uma pontuação para os investimentos no setor hídrico. Desenvolvemos uma forma que nos faz trazer mais inclusão. Então, a gente quer fazer com que isso seja um próximo passo, porque assim, agora o que a gente quer é fazer com que cada país possa atrair seus investimentos, possa atrair investimentos financeiros para o setor hídrico. Isso tanto em nível global, vocês podem ver nos relatórios que nós temos um gasto anual bastante grande, né, que é cerca de mais de 130 bilhões por ano, entre 130 e 140 bilhões por ano. E um dos maiores problemas é como que tudo isso vai ser atingido. Então, nos próximos slides, vamos ver aqui. Podemos ver que, com o passar do tempo, a confiabilidade do apoio internacional tem sido aprimorada. E aqui eu posso aprimorar que, de acordo com esses dados da OECD, temos outros dados oficiais que são bastante significantes. Então, tivemos um aumento bastante significante desde 2002 até 2022, um período maior ali em 2018, com uma leve baixa, mas foi um impacto bastante significativo. E aqui no próximo slide estamos vendo um gráfico de estagnação para o desenvolvimento financeiro, né, que seria o ODF. Aqui temos um novo sistema que aloca os fundos efetivamente que vêm de fluxos oficiais para diferentes ODS. Então, a gente pode ver aqui a ODS 6. Então, além de falar no setor hídrico, o setor hídrico está recebendo pouco investimento, pouco financiamento. Então, de acordo com essa metodologia, com essa prática, é importante ver que as outras áreas estão recebendo mais do investimento do que a ODS 6. Talvez não estamos atraindo tanto como as outras áreas. E aqui nós temos um gráfico sobre as ferramentas que desenvolvemos para ajudar os países a avaliar o seu entorno atual e a atração para investimentos. E essa ferramenta foi feita para ajudar os países a revisar suas políticas em caso eles tivessem algumas questões específicas. Então, onde fizemos essa ferramenta? Nós trabalhamos com 4 dimensões aqui. Uma é bem ampla, que é do campo de política de investimento, né? Como os países são atrativos para os investimentos, as políticas de financiamento do local, etc. E nessa dimensão, nós temos uma série de indicadores que recebem uma pontuação e aí computamos uma nota geral para cada país. E isso pode ser feita publicamente ou não, depende dos interesses do país. A segunda dimensão, desculpem, ainda nesse slide aqui, a segunda dimensão fala sobre a política hídrica.
Então, estamos olhando da perspectiva da água, da perspectiva hídrica. Então, será que a política está sendo clara e eficaz e atraente para os investidores, para atrair investimentos? Então, a gente não olha só para a água em si, a gente olha para a água, para os recursos hídricos, para o saneamento e até para a energia hídrica, se necessária. Então, aqui temos os países precisam preparar seus projetos para receber os investimentos e precisam ter um tamanho suficiente, tem um risco de retorno, tem várias questões aí que estão incluídas como sustentabilidade, e são várias fases durante todo o desenvolvimento. Então, aqui passamos por todos os projetos hídricos, né? Se são sustentáveis, se são financeiros, e temos outros setores. Será que esses outros setores também contribuem para a segurança hídrica? Quais são os outros desenvolvimentos? Então, será que vamos ter consequências significantes no setor hídrico se estamos tão expostos assim aos riscos? Se a gente aumentar os custos, se tivermos custos maiores? Então, aqui a gente tem alguns indicadores. Estamos trabalhando nas ferramentas que possam automatizar os dados e deixar esses dados disponíveis. E tudo isso pode ser feito em um processo muito mais amigável e muito mais prático para todos. Claro, uma análise muito mais profunda. Então, esse é o processo que estamos trabalhando. E no próximo slide, aqui podemos ver os bancos de desenvolvimento asiáticos. Temos 7 países asiáticos no nosso teste piloto. E toda vez que a gente testa, a gente encontra mais informações. Então, no primeiro teste, nós fizemos no World Water Forum, que é o Fórum da Água Mundial, que foi lançado ali. E em Armênia, aqui na parte de baixo, estamos vendo 5 países do leste europeu. O primeiro é a Armênia, que também foi lançado, o teste piloto foi lançado em 2024. Então, aqui são esses países que estão ali na borda, né, no limite da parte leste, do leste europeu. E várias questões foram analisadas, né? Nós revisamos as ferramentas que foram aplicadas para os diálogos políticos em relação à água em outros países, em Uzbequistão e no Senegal, e também na Holanda, nos Países Baixos. Então, aqui a gente tem uma análise geral aqui que fizemos sobre esses países, então por que não usar todas essas ferramentas, essas políticas, essas metodologias na América Latina? Então, eu estou muito acessível se vocês quiserem me consultar para ajudar em outros projetos futuros. Bom, eu não sei se eu sigo adiante ou não. Não, você não segue. Bom, desculpa, só mais esse slide aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui são os valores que agregamos à nossa plataforma, à nossa ferramenta. Essa ferramenta otimiza o uso dos fundos existentes. Por quê? Porque ela identifica as áreas de prioridade para reformas políticas, e além de melhorar a colaboração e coordenação das reformas políticas. Aqui nós podemos tratar os problemas de uma maneira separada dos investimentos. Então, eu acho que essa é uma das vantagens dessa ferramenta. E também podemos fornecer uma base para o benchmarking, desde a sua base original. Então, os países podem compartilhar e dividir suas pontuações, comparar o que estão fazendo com os outros países na região. E mais uma vez, podemos rastrear todo o progresso com o passar do tempo e podemos ter uma política com base em provas, com base em evidências e recomendações regulatórias para os países específicos. Vocês podem ver no final dos países algumas recomendações, sempre na parte de trás.
E vocês podem também ter ajudas com os custos de transação, ajudar a reduzir os custos com transação para os investidores entrar nesse novo país. Então, esses são os novos valores agregados que temos nessa ferramenta, e nos próximos slides tem mais detalhes sobre essa ferramenta, mas eu não vou seguir tudo, não vou passar por isso, porque temos pouco tempo. Mas vocês podem entrar em contato comigo se vocês quiserem mais informações, tirar suas dúvidas. E sobre os próximos passos, nós vamos identificar as revisões que precisam ser feitas nessa ferramenta, sempre fazendo testes, e vamos engajar, incentivar os outros países e as agências financiadoras, né, que estão interessadas em aplicar essa ferramenta para diminuir a desigualdade e o investimento hídrico. Muito obrigada a todas. Obrigada, Sophie. As suas palavras foram bastante importantes e foi muito interessante ver como vocês estão alocando, como estão trabalhando com essa ferramenta. Bom, no chat, eu gostaria que vocês colocassem suas perguntas para a gente abrir na parte da Q&A. Bom, agora vamos falar com o senhor ministro vamos completar, vamos falar com o correspondente de Washington sobre o setor hídrico de Washington. Então, vamos compartilhar os seus ideais, os resultados que vocês conquistaram. Quais foram os seus maiores desafios? Quais são os próximos passos? Você tem cerca de 5 minutos, porque a gente não tem muito tempo para todos falar, então assim a gente consegue equilibrar a parte de perguntas e respostas no final. Muito obrigada e a palavra é sua. Olá, bom dia a todos, vocês me ouvem? Sim, sim. Ótimo, então eu trabalho no Ministério da Economia e Finanças e nós trabalhamos no projeto de inversão privada através de mecanismos e APPs, projetos e ativos, ou obras por impostos. E vamos comentar rapidamente 4 slides sobre o que está sendo essa agência de promoção do Peru em relação aos projetos de água e saneamento. Próximo. Antes de entrar nos detalhes sobre a contribuição das APPs que tivemos em Lima, que Lima é a capital do Peru, a magnitude que nós temos atualmente em relação a tudo que tem a ver com a estrutura no Peru chega a mais de 100, estamos planeando cerca de $100.000 em um curto prazo. Então, isso é saneamento, transporte, educação e outros. Principalmente com relação à agência de promoção, que hoje precisa mais de centralização da água e saneamento. Estamos trabalhando por encomenda, por encargo, para trazer o esquema de APPs que traz todas as operações e tratamento. Primeira coisa que fizemos foi usar os APPs na nossa capital. Como vimos, temos 3 tampas concessionárias, Latira, Taboada e Provestur. E esse gráfico mostra um pouco, de uma maneira, como é o tratamento de água residual do ano de 2012 e como, com essas 3 plantas, podemos chegar a quase 90% em 2020. A primeira tarefa que definimos aqui é que esses contratos generados dentro desses 20 anos de tratamento e manutenção, muitos desses contratos precisam ter uma ampliação, porque eles são contratos de concessão administrado pelo Ministério de Moradias e tinha que ter um desenvolvimento de metas, ou seja, como podemos ampliar para desenvolver e melhorar a capacidade operativa das plantas de tratamento de Lima e Callao. Então, o primeiro ponto importante aqui é que a gente conta com um sistema de APPs com mais de 25 anos no Peru. E conhecemos todo o sistema, confiamos nesse sistema, e aqui nesse primeiro gráfico de uma maneira, como ele funcionou de uma maneira muito interessante. Próximo.
Aqui, como vem, esse é o mapa do meu país, Peru. E hoje estamos vendo um esquema de centralização. Temos um plano central de nacionamento que é atualizado a cada 5 anos. E precisa ter um plano nacional de infraestrutura, conta junto com o plano de infraestrutura em todo o país. E com além de desenvolvimento e investimento privado. Mais de quase 90% de tudo que é feito no país é feito com investimento privado. E aqui é um mapa que fizemos para ter os próximos contratos de APPs usando esse esquema de centralização nas diferentes regiões do país. São 2.500 milhões de dólares em investimento, mais 7 milhões de beneficiários em 14 regiões do país. Aqui indicam as diferentes etapas que temos hoje, e a maior deles que são a cargo do Ministério de Moradias, e isso se soma às obras públicas, ao governo e às obras por impostos. Peru, como qualquer país da América Latina, precisa ter urgência de seus contratos de APPs, e a gestão já faz um ano que essa gestão tem datas definitivas para começar a dar esse suporte às empresas prestadoras de serviços nas regiões, colocando o operador que tem essa gestão de conhecimento, um esquema seguro, um decreto com garantias jurídicas que permitam a continuidade e a sustentabilidade do projeto, destacando a economia circular. Muitas dessas plantas de tratamento buscam o corte do estresse hídrico para Lima e Callao. Próximo slide, por favor. Aqui são os ministérios que vocês podem ver do Estado em espanhol, mas vocês podem ver que são projetos de um investimento de 2,5 bilhões de dólares. Alguns projetos ainda não iniciaram, não terminaram, mas está em quase sua etapa final para a população, mas muitos deles são de grande interesse. Aqui, vocês estão vendo o Plano Nacional de Infraestrutura do Peru. Todas são APPs de saneamento. E temos uma valia maior para garantir o investimento no Peru, porque permitimos as licenças automáticas, licenças de construção, que garantem o apoio aos nossos prefeitos com experiência desse operador, para que esses projetos não fiquem só como um contrato de concessão, se não podem chegar a uma segunda etapa, que é a construção e o desenvolvimento, e logo uma operação correta a níveis de serviço operacionais. Essa é uma maneira. Aqui vocês podem ver o projeto número 10, que permitiu com que tivéssemos uma nova carteira do Ministério de Moradia para desenvolver novos estudos. Estudos que são feitos em diferentes regiões do Peru, em alguns com temas muito mais urgentes. Por isso temos água potável em Cajamarca, projeto na selva em Quito, e outros projetos diferentes em diferentes regiões. E por isso é bastante variado, e muitos deles estão na sua etapa final para permitir trazer operadores mundiais de primeiro nível que possam trazer conhecimento para nossas empresas prestadoras de serviços. E um segundo pacote que está ajudando a desenvolver estudos no Ministério. Por quê? Porque há muitos projetos em estudos que podemos ter e podemos conseguir que toda essa infraestrutura possa ser desenvolvida. E aqui a gente pode ver a diversidade de projetos em suas diferentes etapas, mas conta com uma data fixa que já permite a sua publicação. Um outro tema que eu gostaria de mencionar é que tivemos diferentes desafios em relação à economia e ao socioambiental e ao tema técnico. E, claro, com relação às APPs, como vocês conhecem, o risco experiente privado, porque, de alguma maneira, podemos determinar os avanços desse projeto, destacando que podemos dar um pouco mais de estabilidade para que esses estudos sejam realizados. E aí garantimos
um ponto importante na obra pública, que estamos buscando níveis de serviço, qualidade de serviço, na construção. Desculpe interromper, ministro Castro, mas eu gostaria que você concluísse no próximo minuto, porque temos pouco tempo. Então, e já passou 7 minutos. Então, se você puder concluir suas palavras, obrigada. Então, para concluir, indicamos ao Peru para participar, porque o nosso marco legal habilita a competência regulatória e de interesse, e o processo da norma indica 90 dias para a participação, e como vocês estão vendo, no Peru, estamos seguindo com esse esquema de IPPs com muita velocidade e com uma carteira bastante interessante. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Suas palavras foram muito interessantes também. Estamos muito contentes de que esteja aqui compartilhando suas palavras conosco. Bom, vamos passar rapidamente para o próximo palestrante, Sr. Fendrick, que é o presidente do banco. Eu gostaria que você reforçasse suas experiências, né, sobre onde vocês estão tendo sucesso em relação à expansão dos serviços. E também nossos parceiros aqui estão interessados em ouvir como o investimento privado pode ser interessante de uma forma bastante breve. Então, você tem cerca de 5 minutos para concluir seu pensamento. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Olá a todos. Você vai falar em inglês? Porque você tem que escolher o seu idioma. Sim, eu vou falar em inglês. Eu vou falar em inglês. Então, clica ali no botão de interpretação, escolhe o idioma que você quer ouvir, que você vai falar. Então, se vocês quiserem colocar algumas perguntas no chat, também podem colocar as suas perguntas ali. Ok. Olá a todos. Eu sou o presidente da Aquafed. A Aquafed é a Federação Internacional de Operadores Hídricos. Bom, respondendo às perguntas de vocês, primeiramente, obrigado pelo convite. E estou aqui para trazer alguns exemplos da nossa experiência. A primeira mensagem é que o setor privado não é a solução, mas não há solução sem o setor privado. Que estamos celebrando todos os compromissos que temos junto. Temos que comemorar. Então, os recursos hídricos e saneamento devem ser totalmente transparentes e sobre o setor público, com operadores privados que podem trazer suas tecnologias, seu financiamento e suas pessoas. Seu pessoal. Tudo isso pode ajudar a diminuir a desigualdade e melhorar os serviços de forma mais eficiente, além de melhorar e diminuir os desafios e lidar com as demandas cada vez maiores. Então, temos algo interessante, o contrato, são os contratos que trazem soluções, inovações, que podem atrair investimento e financiamento. Tudo isso com relação, podem trazer mais APPs na América Latina, África, e e podemos ajudar cerca de 70% das dificuldades urbanas. O mesmo se passa no Chile, Colômbia e Equador. Mas a minha segunda mensagem aqui é que as parcerias público-privadas vão quebrar os silos, porque todos nós sabemos que em muitos lugares os programas hídricos não têm sucesso, por causa
por causa dos silos, porque há diferentes organizações e muitos silos. Então, ter uma parceria público-privada pode quebrar muitos desses silos e colocá-los em um contrato com indicadores mais claros. Minha terceira mensagem é que a participação privada tem uma governança forte. Tem regulamentações que trazem estabilidade e clareza. As leis são explícitas e bastante claras, como vemos na Colômbia, que faz com que a governança seja clara e como os operadores vão ser geridos e regulados. No Chile, as leis e as regulamentações trazem bastante enfoque na inovação sobre a mudança climática. E outras unidades de PPP nas organizações entendem diferentes tipos de negócios e podem ser parceiros grandes e importantes parceiros que podem trazer os melhores contratos. Os estudos preparatórios e a assistência técnica são bastante importantes. E para terminar, para ajudar a aprimorar a governança correta, é que, assim como a OCDE, assim como a Sofia explicou, e assim como a Aquafer, a nossa organização, nós estamos totalmente disponíveis para ajudar vocês. E para concluir com alguns exemplos bastante concretos, um deles em Cartagena de Índias, na Colômbia. Esse é um exemplo de apenas um de várias PPPs na América Latina. A PPP foi estabelecida para colocar em prática os serviços hídricos na cidade de Cartagena de Índias. E antes disso, as pessoas não tinham acesso à água, ou tinham acesso a poucas horas por dia. E há pouco tempo, estamos colocando a PPP junto com uma empresa mista. 50% privada e 50% com empresas locais. E aí agora as pessoas têm cerca de 99% de acesso à água, 99% do seu tempo de acesso à água. A mesma coisa passa no Equador, mas isso é um exemplo de uma parceria, de um compromisso bastante forte entre os operadores e os municípios. E a gente pode fazer ainda mais para reduzir a desigualdade. A Veolia é responsável pela água e saneamento em Guayaquil. E ali tem cerca de 2,4 milhões de habitantes. No Monte Sinai, havia mais de 100 mil habitantes vivendo em pobreza extrema e sem ter acesso aos recursos básicos. Então, a Companhia de Água e Saneamento Hídrico em Guayaquil colocou juntos empresas colaboradoras e PPPs, e hoje tem caminhões pipa que estão reduzindo o custo para poder disponibilizar recursos hídricos aos habitantes e garantindo a qualidade da água. E mais um é a Farfana, que é uma biofábrica em Santiago do Chile, que, além dos serviços clássicos que eles oferecem, Chile está enfrentando uma mudança climática bastante severa, bastante grave, e colocou essa PPP ali em vigor e puderam transformar totalmente a planta de tratamento de água, o que pôde colocar em prática o reuso e a reutilização da água. E eles têm tido bastante sucesso nesse projeto nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, eles foram de 3% de água reutilizada até a 100%. Ou seja, resolveram o problema da mudança climática
e dos recursos hídricos para umas cidades grandes como Santiago do Chile. São alguns exemplos práticos e rápidos. Eu não vou ser rápido, porque eu não vou ser não vou ser demorado, né? Porque a gente não tem muito tempo, tem que ser rápido. Mas estamos aqui disponíveis aqui na Aquafed, estamos tentando ajudar vocês a lidar com toda essa crise hídrica, que a gente sabe está cada vez mais difícil para todo mundo, principalmente para os mais pobres no mundo inteiro. Muito obrigado. Obrigado pelas suas ideias. Realmente gostei muito que você compartilhou conosco alguns exemplos bastante específicos, né? Porque é muito interessante ver como vocês estão trabalhando, como o governo estão trabalhando ali localmente, e onde vocês tiveram sucesso, né? Onde tiveram os desafios, onde tiveram resultados, junto às comunidades e com as empresas. Bom, vamos passar para o próximo palestrante. Mas antes disso, eu gostaria de confirmar aqui, quero ver se a gente tem alguma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguns colegas que estão participando e gostariam de colocar suas perguntas ou comentários no chat. E também vou voltar ao senhor Castro, a Sophie e Frederick, ver se eles têm se algumas dos insights, das opiniões que vocês ouviram deles, se vocês querem fazer algum comentário ou adicional. Bom, então, quando vocês estavam falando sobre os recursos que estavam sobre as as ODS, não é? Quais são os que estão no topo da lista, né? Quais são as ideias que vocês têm que poderiam ajudar a alocar mais recursos para para o desenvolvimento e alcance das ODS e principalmente da ODS 6. E o que vocês acham que pode ser feitos para prevenir outros desafios, outras dificuldades nesse setor? Bom, estou olhando aqui no chat, vocês têm alguma pergunta? Senhor Castro, se você tiver algum comentário adicional também, fique à vontade para comentar. Bom, eu vou responder essa pergunta enquanto a gente está aqui esperando alguns comentários no chat. Bom, eu coloquei esses números aqui porque a gente não está acostumado a ver os dados sobre as ODS, não é? Então, o sistema que estamos usando está trazendo muitas novidades, está nos ajudando a seguir em frente. A gente sabe que o fator do gênero é uma das ODS que mais atrai investimentos, certo? Então, quando as pessoas trazem informações se o projeto está alcançando uma ODS específica ou mais ODS específicas, eles vão checar uma caixa ou duas caixas da ODS. Então, e nós? E nós da água? A gente tem que ser esperto, a gente tem que ser mais inteligente em relação aos nossos projetos. E como a gente pode mostrar isso para os nossos investidores? Para que a gente possa atraí-los e atrair mais investimento. Realmente, são algumas questões que a gente tem que colocar a água ali no cerne, na parte principal da nossa política, mostrar como é importante. Então, de uma certa forma, a gente tem que fazer com que seja algo sagrado para todos. E aí, de repente, a gente pode trabalhar de uma forma que as pessoas mostrem que o investimento vai ajudar a redução da desigualdade, mudança climática e outros quesitos além da água, é que esse é o principal. Então, outros riscos associados à água na nossa economia tem, por exemplo, o risco financeiro, o risco material. Muitos setores vão sofrer se a gente não tem água disponível. Então, a gente está tentando aumentar essa divulgação da importância da água mundialmente. Claro, nós estamos falando com todos os ministros estrangeiros, mas quanto mais a gente propagar e espalhar essa ideia, melhor.
E, de uma certa forma, estamos também lidando com múltiplas questões da forma mais adequada possível para trazer investimentos. Então, temos que ter certeza de que tudo está sendo lidado da melhor forma possível para atrair investimento. Por exemplo, a qualidade da água deve ser lidada de uma forma muito ampla. Sim, sim. Foi ótimo que você fortaleceu o assunto das regulamentações, da governança, assim como os palestrantes do Brasil e do Peru. Senhor Marcelo, você gostaria de adicionar algum comentário sobre como podemos trabalhar com partes interessadas diferentes para melhorar os recursos hídricos? Bom, Senhor Marcelo. opa, vai ser rápido. Na verdade, compartilhar um pouco com vocês o nosso desafio aqui no Brasil. Como são 3 entes, né? União, estados e municípios, né? Nós temos períodos diferentes, né? União, estados com relação aos municípios, a troca de gestão. Então, nós teremos agora eleições municipais por 5.570 municípios no Brasil. E essa estrutura de governança, de certa forma, fica comprometida. Nós já tivemos um exercício com a participação de organizações sociais para desenhar uma estrutura de governança, para atender os domicílios situados nas áreas rurais do Brasil, e tem as suas especificidades, como já citei, e a mais difícil dela, com relação à concentração que viabiliza uma prestação de serviço de uma forma considerada adequada, com redistribuição, com tratamento, com operação, por conta de várias questões climáticas, de acesso, inclusive. Nós temos regiões, município, por exemplo, Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, que todos os domicílios localizados na área rural são atendidos com água, mas eles têm uma densidade muito maior de ocupação, tem o rio que está próximo ali, que permite o acesso à água em quantidade. Mas temos também outras realidades, como a Alta Floresta do Oeste, no norte do país, em Rondônia, onde a densidade é muito menor, os domicílios são muito distantes, os acessos são muito diferentes. Então, juntando essas variáveis, entre até local e institucional, por conta das mudanças, eu acho que esse é um desafio que a gente precisa encontrar mecanismos para institucionalizar essa governança, para termos sustentabilidade, vamos usar esse termo assim, né, durante esse processo, que muitas vezes se quebra, né, nessas mudanças. Obrigado. 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 Eu entendi, ficou muito claro e gostei muito como você dividiu os desafios que vocês têm, né? Que vocês estão enfrentando aí em diferentes regiões do Brasil. Então, tudo depende de um bom setor de governança, de boas regulamentações, das boas condições climáticas e das regiões. Muito obrigada por compartilhar as suas ideias conosco. Agora eu passo a palavra para o doutor Emerson. Muito obrigada, Marcelo. Agora, para o último palestrante, Emerson. Sim, obrigado, obrigado. É só um comentário que eu quero fazer. Um comentário sobre o esquema de APPs. Hoje estamos usando um pagamento por disponibilidade, que é assim, quando combinem essa infraestrutura, o Estado começa a fazer o pré-pago dela. Ou seja, nesse esquema de desenvolvimento, as APPs e saneamento, entregamos a infraestrutura e começamos o pagamento. Então, através de CAPEX, por exemplo. Então, como um esquema de centralização, alguns usuários temos poucos, em algumas regiões temos poucos usuários, e aí isso gera sustentabilidade e confiança na população da região. E outro ponto que eu quero destacar é que a infraestrutura é um esquema de administração logística. Precisamos de estradas de boa qualidade para que possamos trazer os produtos agrícolas dos lugares mais longes do Peru, mas com um produto totalmente com água tratada. Um produto que seja cultivado com água tratada. Então, o ponto aí da cadeia logística
que estamos tendo no Peru. E eu gostaria de destacar esse comentário. Obrigado. Obrigado por compartilhar seus pensamentos, suas ideias, porque é interessante isso, né? Ter diferentes tipos de apoio para poder progredir. Então, agora vamos passar para o nosso último ponente, que nós vamos ter a senhora Maria Eugênia, que é a chefe de Relações Internacionais na ISAC, na Argentina. Então, a ISAC está comprometida com os mecanismos de contabilidade para fortalecer a sustentabilidade econômica e a regulação do setor. Ao mesmo tempo, está implementando mecanismos para várias populações. Então, seus mecanismos são extremamente relevantes. Ela também está comprometida com negociações com autoridades e fornecedores. Então, quais foram os maiores desafios, Maria? E você pode também salientar as suas conquistas, os seus sucessos com relação aos seus projetos? Muito obrigado. E a palavra é sua. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Vou explicar um pouquinho sobre a AISA, que é uma sociedade anônima. É uma sociedade anônima que temos de água e saneamento argentino. E a nossa empresa traz água e saneamento para toda a cidade de Buenos Aires e 26 locais. Traz aproximadamente mais de 14 milhões de habitantes. Servimos mais de 14 milhões de habitantes em um território que é mais populado, porque aqui no nosso país temos uma quantidade aproximada de 446 milhões e estamos fornecendo serviços 24 horas, 365 dias no ano. E aqui vocês podem ver no mapa a nossa localização, onde estamos situados, e qual é a quantidade e a magnitude do nosso país. Com o passar dos anos, a AISA se tornou uma empresa de 90% nacional. 90% nacional e 10% de um plano acionário de funcionários. Atualmente, estamos vivendo um processo de transição devido à crise econômica que estamos passando em nosso país. Então, estamos reformulando, pouco a pouco, toda a estrutura da nossa empresa. A AISA, próximo slide, por favor. A AISA tem o objetivo e a missão de trazer água potável e saneamento universal, de qualidade, sustentável e eficiente, que contribua para o bem-estar da população e para o cuidado do meio ambiente, a partir da geração e gestão de políticas de relacionamento, programas e ações, para aprofundar o vínculo com diferentes públicos de interesse. E aqui, próximo slide. E aqui vocês podem ver que temos 14,3 milhões de habitantes, que são os habitantes que estão cobertos. E temos aqui um marco regulatório que está sendo regularizado e controlado por órgãos reguladores. É importante dizer que na Argentina temos órgãos federais e cada província do nosso país tem seu próprio órgão regulador. E no nosso caso, de Buenos Aires, na cidade autônoma de Buenos Aires, é o ERAS. Esse órgão regulador de serviços sanitários. E nós oferecemos para dizer assim, diminuir um pouco a tarifa, porque a gente tem uma tarifa, um valor muito, muito baixo,
que um valor muito baixo que, que cobre apenas o fornecimento básico das empresas de saneamento. Então, por exemplo, temos nossa tarifa social para todos. Por exemplo, pessoas de lugares vulneráveis, que estão passando por um problema econômico, e temos uma tarifa comunitária para ONGs e para outra instituição ah, de ajuda social. Claro, o problema é que temos muitas empresas assim, especializadas, que estão em lugares muito vulneráveis, lugares maiores, bairros residenciais, que estão dentro de toda essa diversidade que temos. E essa população vulnerável está crescendo cada vez mais. E esse esquema de tarifa social é um benefício que pode ser solicitado através das entidades reguladoras que autorizam a tarifa social. Vamos passar um pouquinho para frente, por favor, para eu continuar aqui. E também parte do sistema da empresa que é a qualidade, é a qualidade e o serviço oferecido. Claro, quais são os objetivos? Tem muitos objetivos, eu não vou falar de todos porque não temos tempo aqui, mas temos objetivos no nosso marco regulatório, que é a prestação eficiente dos serviços de água potável e os desagües das águas, do descarte de águas, a proteção da saúde pública, dos recursos hídricos, do meio ambiente. Temos que garantir a manutenção, né, e promover a expansão do sistema de provisão de água potável, tudo sempre com qualidade e com muito investimento. Outras coisas que temos que ter em conta é que a tarifa tem que estar de acordo com as necessidades das pessoas. E, em parte, é algo que tem que ser gerido permanentemente. Então, cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde, oferecer um serviço de qualidade, com novas inovações. Próximo. Então, eu vou. Bom, a FERAS, que é um órgão regulador provincial, como eu mencionei anteriormente, que é a FERA, que é a Associação Federal de Entes Reguladores de Água e Saneamento da Argentina. Então, em Buenos Aires, que temos a maior quantidade da população, podemos continuar. Aqui temos parte do que são os membros reguladores, uma parte dos membros reguladores, e para que vocês possam ver, e todo o processo de água e saneamento em Buenos Aires e em toda a Argentina está um pouco atrasado. Mas algo que estamos tratando de fazer é trazer mais conscientização e educação. Esse é um ponto muito importante do trabalho que estamos fazendo, de conscientizar as pessoas. E aqui temos alguns exemplos dos nossos eixos de gestão, né? Como atividade comunitária. Trabalhamos juntos com os prestadores, com os habitantes, a educação, a conscientização, os investimentos em infraestrutura, a adaptação à mudança climática. E além da inovação, das boas práticas, e tudo isso está sendo uma troca muito benéfica, tanto para a empresa quanto para a população, para que possamos chegar em lugares de maior magnitude, como é aqui na Argentina. E tentar chegar cada vez mais
longe com água e saneamento para todos. Acho que eu tenho um slide a mais. Deixa eu ver, não quero ser muito extensa, mas se tiverem perguntas, eu estou aqui disponível. Perguntas ou comentários, ou o que seja. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigada. E eu mostrei aqui, de uma forma bastante breve, o panorama que temos no nosso país. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Maria Eugênia. Então, sua apresentação também foi bastante interação. Há um comentário que aqui na plataforma que... Desculpe, acho que meu vídeo não está aparecendo, mas tem o vídeo sobre... um comentário sobre a plataforma, não é? Alguém comentou sobre os investimentos privados na América Latina. Mas antes disso, estavam falando sobre os fornecimentos comunitários. Eu vou voltar para essa pergunta e eu espero fornecer um comentário em breve para vocês. Mas antes, eu gostaria de pedir a um colega para vir aqui, senhor Mário Velázquez, que estava conosco em Water for People, da Guatemala, e nosso colega da Argentina. Vocês podem compartilhar um pouquinho das suas experiências que tiveram na Guatemala, dos sucessos que vocês tiveram, dos resultados que vocês tiveram? Bom, você faz parte do conselho também? Então, você pode falar dos dois pontos de vista, ok? Então, se você puder ser um pouquinho rápido, depois a gente vai ter 5 minutos para fechar a nossa sessão. Então, 7 minutos para você, 5 minutos para encerrar. Ok, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo de onde vocês estão. Muito obrigada por estar aqui compartilhando, dividindo com vocês a experiência que a gente teve sobre a regulação dos serviços hídricos em contextos rurais em Santo Antônio de Huehuetenango, em Guatemala. E no próximo slide seguinte, vamos ver, estou tentando encontrar. Aqui nesse estamos mostrando um pouquinho sobre o que fizemos na Guatemala. Aqui tem um pouquinho do contexto do país. Na Guatemala, a gente não tem uma lei de águas, não tem um ente regulador de água e saneamento. Há uma política de água e saneamento que foi feita em 2013, mas que está em processo de atualização já faz 2 anos, e a sua aprovação ainda não foi refeita, não foi concretizada. O sistema de monitoramento registra somente as variáveis de qualidade de água, não registra quantidade para poder determinar os níveis de serviço. E, de acordo com a data, o município responsável por prestar serviços de água e saneamento no município, né? Mas somente se está na área urbana e periurbana. E 82% do sistema de água é administrado pelas comunidades, diretamente. Essa é uma ideia geral, um contexto geral de onde estamos trabalhando no nosso país. Claro, de acordo com essas premissas, desenvolvemos o nosso trabalho em Santo Antônio. E, de acordo com a comunidade, podemos prestar serviços de qualidade e prestar os outros serviços que sejam necessários. Santo Antônio do Tenango é um município ao norte de Quiché, um município rural, tem 34 comunidades, 30.000 habitantes, e uma extensão de 139 quilômetros quadrados, aproximadamente. Essa é uma informação bastante geral do município de Santo Antônio do Tenango. Guatemala tem em total 340 municípios. Próximo, por favor. Eu não sei como mover, eu estou tentando descobrir como mover, mas eu não consigo mudar. Bom, consegui. Esse é o contexto rural. Bom, temos 34 comunidades, 44 sistemas de água e 44 organizações comunitárias que estão administrando esse sistema de água para prover
as suas comunidades. Esse é o contexto rural atualmente. Na parte direita vocês estão vendo um mapinha do nosso município de Santo Antônio, e na foto à esquerda o contexto que está mostrando o ambiente rural, onde as pessoas estão localizadas nas partes altas das montanhas de Santo Antônio. E continuando falando sobre o tema das normas comunitárias para operação e manutenção de sistemas hídricos. Bom, temos 44 sistemas de água e 33 deles precisam de um regulamento aprovado pela Assembleia, da qual participam todos os membros da comunidade. As outras 11 têm outro regulamento, mas se tem pelo menos uma ata onde chegaram a estabelecer os acordos segundo os quais será normalizado a prestação de serviço de água no município. E assim, a portaria comunitária, tanto o regulamento como a portaria, justifica que os sistemas de água têm que cumprir essas atas, como disse, de acordo com uma estrutura comunitária desde sempre. Então, 33 que tem que cumprir com o regulamento e 11 tem que cumprir com uma ordenança, que é a nossa portaria. Então, nos casos de micromedição, sabemos que a micromedição é um dos principais elementos para garantir a sustentabilidade. Hoje, cerca de 60% dos sistemas, de 60% dos sistemas não tem micromedição e 41% sim. Essa micromedição passa pela contagem no medidor mensal e é um trabalho feito mensalmente pelos diretivos da junta do Comitê de Água do município. É um trabalho que fazem muitas vezes como podem, e é um serviço que vão fazendo como sócios da comunidade. Essas pessoas são encarregadas de fazer a medição da quantidade de água uma certa habitação, um certo lugar está usando. Próximo. E agora eu vou falar sobre o pagamento da tarifa, né? A comissão está totalmente ligada com o pagamento da tarifa. Então, nós aqui trabalhamos dessa forma. Há uma tarifa que cobre tanto a administração, operação e manutenção do sistema, e há uma parte que estão guardando para quando eles precisam trocar um encanamento ou qualquer outra manutenção dentro de um ano calendário, de acordo com porque temos tido bastante chuva no calendário. Então, há tarifas que cobrem tanto a administração, operação e manutenção, e também estão guardando, fazendo uma poupança aí para futuras manutenções. Há outra tarifa que só cobre operação e manutenção, e há outra tarifa que não cobre administração, operação e manutenção. Mas 100% dos sistemas tem uma tarifa. E o sistema da tarifa está totalmente relacionado com o sistema da mora. Claro, porque a persistência da tarifa vai assegurar que o comitê esteja funcionando. E 36, hoje em dia, não tem morosidade. Então, tem sistemas que cobrem a OMs, a Administração, Operação e Manutenção, e ali todos estão pagando constantemente. Próximo. E o fornecimento de água de caridade passa por o sistema de cloro, né? Tem um sistema de desinfecção, que é através do hipocloreto de cálcio, de cloro. E através de dosificadores artesanais de cloros, né? Há vários respeitos ao cloro, né? Há uma resistência que passa por um programa de comportamento que foi estabelecido pela coordenação, pelo município, por aqueles que garantem que tem um aceite maior
porque o uso dessa substância vai garantir a prestação de um serviço de qualidade. Então, a maioria dos serviços hoje em dia, 18%, tem cloração e 80% não. E o fornecimento de água de qualidade, que também fala sobre como estão participando os homens e as mulheres. E quem está encarregado, né, de todo esse sistema, né? A participação das mulheres é algo que não está, é algo voluntário, não está armado, e participam em diferentes funções. E 23% dos comitês, as mulheres ocupam o cargo de presidente, secretárias ou de tesoureira. E, finalmente, quero falar um pouco sobre algumas das normas do contexto rural, porque há sanções que são por excesso de consumo, a rotação, ao sistema de rotatividade, né, de acordo com a junta diretiva, 2 meses consecutivos sem pagamento, a pessoa vai ter que pagar uma multa de $13 por pessoa. E se tem mais de 2 meses de pago, sem pagamento, a pessoa pode ficar com a suspensão do sistema hídrico. Algumas da norma. Bom, muito obrigada. Essa é a sustentabilidade do serviço de água a nível comunitário que estamos trabalhando. E, claro, os comitês, aqui temos os usuários de serviço de água, o comitê de água e a municipalidade, que é o governo da região. Essa é o serviço comunitário. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Então, temos 3 minutos aqui e eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes e todos os comentários que recebemos aqui nos nossos comentários, todas as perguntas também. Tem uma pergunta que foi do Borré, que estava falando sobre o setor privado. Estava falando sobre o setor privado. Parece que ele congelou. Bom, voltei. Eu acredito que eu congelei por um momento, mas eu voltei. Bom, como eu estava falando, nós recebemos um comentário e obrigado ao Frederick por responder. E recebemos uma sobre como o financiamento pode ser incluído nas associações comunitárias para reduzir esses gaps que temos. A gente não tem muito tempo, mas tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre esse assunto? Por favor, vocês podem fazer um comentário sobre isso e aí eu vou encerrar essa sessão. Então, como a gente pode juntar o financiamento dos projetos e como eles podem ser incluídos nessa aliança pública e comunitária? Se alguém quiser comentar sobre isso. Sim. Sim. Eu gostaria de fazer 2 comentários muito rápido. Sobre o assunto do Jorge, que falou do Peru, que as PPPs é que o operador privado tem que entrar com o sistema e a empresa prestadora continua esse sistema. Isso passa em qualquer sistema no Peru. Pode ser em saneamento, pode ser uma empresa aérea. E segundo, todos os nossos projetos têm um suporte das multilaterais, mas tem uma aprovação que é do CL financeiro, pela falta de capacidade fiscal para fazer muitas obras de uma vez só. E no esquema de PPPs, quando é privado, a gente levanta esse fundo, faz essa garantia financeira e desenvolvemos o projeto para diferentes plantas de tratamento. Essa é uma ideia geral do Peru, de como fazemos no Peru. Certo. Bom, muito obrigada. Foi muito rápido. Eu agradeço a todos. Infelizmente, não temos muito tempo, mas vocês que estão aqui, ou vocês que vão para Estocolmo daqui uma semana, a gente tem uma sessão na segunda-feira sobre um dos nossos programas e sobre as nossas iniciativas estatais. Então, por favor, a sessão será na segunda-feira. Se vocês puderem se unir a nós, participar, será maravilhoso. Então,
Claro, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, porque estaremos sempre em conexão com todos os ministros e vamos voltar com outras conversas, outros debates adicionais e outros projetos. Por enquanto, muito obrigada a todos os participantes, todos os palestrantes, todos que estão aqui e a todos os meus amigos e colegas da secretaria. Muito obrigada a todos vocês que desenvolveram isso também. Tudo de bom para todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite.